E vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo, que fez uma avaliação sobre esse caso. Felipe Neto e Arthur Lira. O embate aí pra gente acompanhar. A ação de Lira contra Felipe Neto expõe contradição? Sim. Mas é da fascistada. Não temos patrocínio de nenhum governo, o rapaz aí que tá perguntando no chat. Mas sim, mas é da fascistada. Vamos ver juntos aí. Se há uma coisa que não combina com a militância de extrema-direita, é critério, escala, grau, sectarismos não enxergam matizes, ou os fatos existem para servir às suas convicções, ou que se danem. As milícias digitais bolsonaristas estão em polvorosa. Felipe Neto, que tem tido um comportamento exemplar em defesa da democracia e do Estado de Direito, participou no dia 23, por intermédio de um vídeo, de um simpósio na Câmara, cujo tema era a regulação das plataformas digitais e a urgência de uma agenda. Num determinado momento, ao criticar a decisão de Arthur Lira de retirar de tramitação PL 2630, aquele que regulava as Big Techs, ele afirmou o seguinte: Felipe, é preciso fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é o projeto de lei, como era o 2630, que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar, a gente já sabe como funciona. O presidente da Câmara não gostou do superlativo, um trocadilho com excelentíssimo, e anunciou em nota. No mesmo dia 23 de abril passado, em que soube que o cidadão Felipe Neto fez comentários injuriosos, ofensivos e gratuitos ao presidente da Câmara dos Deputados, a vítima apresentou notícia-crime à Delegacia da Polícia Legislativa Federal, com as providências cabíveis no âmbito criminal, considerando que os fatos acima relatados podem configurar a prática de crimes contra a honra ocorridos nas dependências da Câmara dos Deputados, determinam a adoção de providências cabíveis no que tange à competência dessa Polícia Legislativa. Os advogados do alvo de Lira já perceberam o caminho trilhado. O deputado fala sobre si mesmo em terceira pessoa para indicar que considera que o alvo do comentário foi a figura institucional. Aciona a Polícia Legislativa Federal porque as palavras foram transmitidas na casa. Busca uma ação pelo crime de injúria. Nas redes o comunicador reagiu: confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje: parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que o ministro é isso ou aquilo na CPI é exagerar um pouco. A minha intenção ao citar o excrementíssimo foi claramente fazer uma piada com a palavra excelentíssimo, uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. A Polícia Legislativa, note-se, foi acionada porque o fato aconteceu na Câmara, o embate será na Justiça. Dado o texto que escreveu, Lira sustenta que sua honra subjetiva foi agredida e vai buscar uma reparação. Caso se decida a fazer um levantamento exaustivo do desfecho de ações dessa natureza, há decisões finais para todo gosto. Tem prevalecido, no mais das vezes, a avaliação de que, quando ocupa um cargo público, a régua para os crimes de injúria e difamação, no caso da calúnia não, tem que ser um pouco mais alta. O próprio Felipe lembrou no X um julgamento no Supremo na pena de Alexandre de Moraes. A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas ou até mesmo errôneas, mas não no caso de opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A passagem é lapidar. Antes que prossiga, observo. Felipe pega Lira no contrapé quando cita uma fala sua em entrevista ainda ontem concedida à Globo News. O presidente da Câmara sabe que ninguém foi chamado a prestar esclarecimentos à PF apenas por ter dito que o ministro é isso ou aquilo. Ele é dono da sua honra subjetiva e reage quando considera ultrajada, não pode ter a ambição de ser também senhor da alheia. Paulo Henrique Caramori, você é um querido, você é maravilhoso, muito obrigado pela sua ajuda, meu querido. Paulo, me manda e-mail, eu vou dar de presente pra você esse livro aqui, em PDF, me manda e-mail hoje
Eu não sei se eu já mandei pra você os livros, mas pelo menos um deles eu tenho que te dar de presente hoje. Aliás, vou dar 2 livros. Se você me mandar e-mail hoje, manda e-mail pra mim, pra pedrozambarda@gmail.com. Fechamos aqui de contribuições, meus queridos e queridas. Muito obrigado aí pela ajuda de todos vocês. E vamos retribuir. Lembrando que as pessoas que são membros aqui do canal, elas ganham também o nosso curso de jornalismo básico. Nós temos 9 aulas para vocês acompanharem. Misturando tudo, a extrema-direita está em festa, porque avalia que pegou numa contradição um dos seus desafetos prediletos. Afinal, o cara é, em muitos aspectos, tudo o que essa gente odeia. Tá falando do Felipe Neto. O Reinaldo tá antecipando aí na coluna dele. Tá antecipando não, porque ele escreveu antes de mim. Mas o que eu falei pra vocês no começo da live, mas eu nem tinha lido o texto dele, tá, gente? Eu tô lendo aqui pela primeira vez. O Felipe Neto é o maior comunicador de esquerda do Brasil, gente. Vamos valorizar esse cara. Esse cara é o cara que tá defendendo efetivamente o governo Lula e as pautas da esquerda nas redes sociais. Vamos valorizar o Felipe Neto, gente. Tá defendendo até a discussão com comunistas e socialistas que vivem brigando com o governo Lula. A extrema-direita está em festa, porque trata-se de um empresário muito bem sucedido, identifica-se com as correntes progressistas na política e tem usado sua impressionante presença nas redes sociais para apontar o vale tudo nas redes sociais. As suas opiniões em nada contrastam com o fato de eventualmente responder a uma ação por crime contra a honra. Isso é uma burrice. Como ele é favorável à regulação das redes, e como o canalha o chama por isso de o defensor da censura, então vibra com o fato de Lira processá-lo, como a dizer, experimente um pouco do próprio veneno. Mas que veneno? Ocorre que nem a regulação nem o processo tem a ver com a censura. Isso é uma leitura torta de 3 coisas. Contraditórios, parece-me, são aqueles que defendem que Daniel Silveira não cometeu crime nenhum quando incitou a violência contra os ministros do Supremo, mas que Neto mereceria uma condenação pelo adjetivo excrementíssimo. Além de contraditórios, eles não têm noção de proporção. Se você vai condenar o Felipe por isso aí, a pena é desse tamanho, tá? É uma multa, literalmente. Se for condenado. Vamos lá. Regulação. Felipe e mais uma penca de pessoas. Eu acho que não tem que ser condenado, tá, gente? Eu tô falando. Se for condenado, é uma multa desse tamanho. Felipe e mais uma penca de pessoas com juízo cobram a regulação democrática das redes e o combate às milícias digitais, não porque avaliem ser necessário coibir os crimes contra a honra. Para tanto, basta o Código Penal. Precisamos de uma nova legislação para as Big Techs, para combater os atentados ao Estado Democrático de Direito, as tentativas de golpe, os crimes de ódio, as desinformações que matam e o desafeto do presidente da Câmara tem sido um dos grandes na defesa dos fundamentos da Constituição, meus queridos e queridas.